exatamente por causa do público. Eu não sei como é que vai sair o nosso trabalho aqui, porque a internet hoje está oscilando aqui. Bom, então vamos lá. Vamos fazer, dito essas coisas, vamos fazer um resumo geral do livro do Êxodo. Vamos fazer uma síntese realmente. Nós poderíamos ampliar. Eu vou ler aqui alguns versículos iniciais. A Igreja Batista da Palavra, eu fiz citação dela aqui, que é pastoreada a liderança do pastor Jonas Madureira, e ele diz algo interessante. Ele diz que, se quiser entender todo o livro do Êxodo, a sua temática, a sua estrutura, é entender os 7 primeiros versículos. E eu vou ler alguns versos aqui, para que a gente possa lidar com o livro. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. E ao todo os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita agora é mais numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se torne ainda mais numeroso. E no caso de guerra, alie-se aos inimigos e lute contra nós, e fujam do país. Veja, nós vamos aqui lidar com certa estrutura. O Saião, na Rádio Transmundial, divide o livro em algumas estruturas. A gente vai procurar lidar com isso. Eu não sei como vai sair o nosso conteúdo aqui, porque a internet está oscilando. Mas olha só, então o livro ele é dividido em 2 partes, depende de quem está dividindo, e também outros dividem em 3 partes. Então, a primeira parte do capítulo 1 ao 18, a segunda parte do capítulo 19 a 24 e a terceira parte do capítulo 25 a 40. Do capítulo 1 ao 18, você vai ter a ideia da presença libertadora. Do capítulo 19 a 24, você vai ter a ideia da presença orientadora. E dos capítulos 25 a 40, a presença exigente de Deus. Nós vamos procurar trilhar esse caminho aqui. Veja só, nesses 40 capítulos é a história da libertação. Nós usamos a palavra êxodo, as pessoas usam até para estabelecer questões de ordem sociais. Olha, tem um êxodo rural, o pessoal do Nordeste está saindo muito para ir para tal lugar e assim por diante. Eles já trazem muito essa ideia do êxodo rural. Mas olha só, essa ideia do texto, a ideia do êxodo, o Victor Fontana levanta uma questão interessante, porque lembra que nós lemos aqui no texto
São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel. Então, o nome do livro do Êxodo é exatamente as primeiras palavras. Estes são os nomes. E estes são os nomes. Então, por que os nomes no livro do Êxodo são importantes? Quando nós olhamos para isso, quando vamos examinar o livro, existe uma pergunta que é levantada. Qual é o tema importante no livro? E aí vai se chegar à conclusão de que é a presença de Deus. E aí nós temos o quê? No capítulo 1 ao capítulo 18, nós temos essa presença libertadora. É o Deus que vai agir. Veja, capítulo 1 ao 18, Deus está agindo com libertação. Do capítulo 19 ao 24, a presença é de orientação, é a presença de Deus. No capítulo 25 a 40, é essa presença que exige. Então, é basicamente essa estrutura. Outros vão dividir o livro entre capítulo 1 a 18 e do 19 ao 40. Mas olha só, para nossa reflexão aqui, é essa ideia do ambiente do trabalho de Deus agindo para libertar o seu povo. Povo esse que o livro ele é uma sequência. Então, quando se lê, são estes os nomes. Ele traz a ideia de que ele está ligado a uma outra. É uma sequência. Nesse caso aqui, é a ideia do livro do Gênesis. Então, ele lembra das tribos de Israel, dos filhos de Jacó. Então, o livro do Gênesis, o que é que vai acontecer? Vai mostrar o problema. Nós temos um problema da humanidade. E aí, nós vimos que Gênesis vai apresentar a solução para esse problema, ou seja, que é um plano de restauração de tudo. Então, no Êxodo, a preocupação agora é com os povos. Lá, olha só, o que Deus faz com os povos, essa é uma pergunta a ser levantada. Então, ele vai escolher um povo. Então, lá em Gênesis nós temos uma família de Abraão, que vai iniciar esse processo de restauração de todo o universo. Só que no livro do Êxodo, o que é que nós vamos encontrar? Esse processo de restauração agora é por um povo, não pela família. E nesse sentido, esse povo vai ser o instrumento para trazer a reconciliação dos outros povos. Só que existem alguns aspectos de ironia nesse livro. E na Escritura nós iremos encontrar isso várias vezes. Então Deus vai escolher. Veja, olha só. O tema do livro é a ideia. As primeiras palavras ele acaba trazendo a ideia de quê? A ideia do que seria do tema geral. E nesse sentido, o que é que nós encontramos? Nós encontramos, estes são nomes, e o nome mais importante não é o de Faraó. Então, a ironia aqui, por algum motivo, houve uma interrupção e já voltou. Por algum motivo, nós encontramos o quê? Nós encontramos... a nossa internet aqui está trazendo uma dificuldadezinha aqui.
por algum motivo, nós encontramos o quê? Nós encontramos uma ironia. O que se acredita ser o mais poderoso e mais importante, que é o faraó, mas ele não é o mais importante. O mais importante é as pessoas. Humanamente, nós temos o personagem Moisés, mas nós vamos encontrar personagens lá de forma irônica e sendo dado a ele nomes. Por exemplo, as parteiras. Por exemplo, um povo que é escravo. Então, nesse sentido, Deus vai escolher escravos. Deus vai escolher um povo desobediente. Ele já sabia que esse povo é difícil, que é inclinado à idolatria e se rebelam. E veja, nesse sentido, ele chama esse povo para reconciliar com ele todos os povos. Então, o livro do Êxodo, ele trabalha uma questão interessante. Leva o povo de Israel a olhar para o passado. E aqui está a ligação do livro do Êxodo com o livro do Gênesis. Para que ele encontre o quê? A sua identidade e, consequentemente, a sua missão. Então, olha só, algumas questões chaves para entender o livro. Os nomes. Então, o nome importante não é o faraó, é o de Deus. Ele é o verdadeiro, ele é o poderoso. Ele é quem governa. Mas nós vamos encontrar pessoas simples como as parteiras sendo dado nome. E está os nomes delas lá. Pessoas, a descendência de Abraão é dado nome. Estes são os nomes. Olha como o livro começa. Estes são os nomes. E aqui está o centro. Então, nesse sentido, esse povo, ele tem uma aliança de Deus. E já foi feita uma aliança com Abraão. Mas nós vamos ter uma aliança. O que remete a um reino de sacerdócio. E sacerdócio agora aqui está vinculado a um povo inteiro. Não como acontecia no ambiente egípcio, mas nós temos um ambiente onde todos têm essa responsabilidade. Então, o evento do Êxodo, o que ele vai trazer? Essa ação de Deus libertadora. É essa a ideia. Então, o que automaticamente vai levar há um propósito desse povo. Qual é o propósito? Esse povo deve cumprir a aliança. Então, isso aqui já nos leva para onde? Para a segunda parte. Então, na primeira parte, veja, existe uma questão geográfica dentro do livro. Por quê? Porque o livro vai traçar a história do povo de Israel no Egito, desde a entrada de Jacó e sua família até o Monte Sinai no deserto, vai dividir em 3 contextos geográficos. Então, geografia é importante para entender o livro. Tem um atlas do André Daniel Heinck, ele é fenomenal para fazer isso. André Daniel Heinck. Ele trabalha essa questão geográfica do livro. E ele mesmo que ilustra. Então nós temos 3 ambientes geográficos interessantes. Israel no Egito, a jornada do povo no deserto até o monte e o acampamento no deserto de Sinai. Então, existem 3 ambientes geográficos aqui. Nesse sentido, nós chegamos na segunda parte do livro,
que é o capítulo 19. Veja, nós não estamos entrando em detalhes aqui. Por quê? Porque essa não é a nossa finalidade aqui. E a ideia é dar aspectos gerais para que possamos entender a mensagem do livro. É basicamente essa ideia. Qual o conteúdo desse livro, que lida com salvação, um povo que vai ter a redenção. E veja, esse povo não fez nada para merecer isso. E a mensagem do Êxodo, ela gira em todo o Antigo Testamento. Você pega livros como Salmos, Isaías, os profetas que nós vamos encontrar na frente, o Novo Testamento. Ele está sempre apontando para algo maior. Então, nesse sentido, nós temos agora, o livro tem uma temática, a presença de Deus. Então, a presença libertadora. Ele liberta, faz isso com as pragas. As pragas, aquelas pragas, principalmente as 9, elas estavam lidando com cada divindade do Egito. Cada uma delas lidava com uma divindade que diria ser Deus. E ali está mostrando quem é o verdadeiro Deus. Quem é. Nós vemos essa intervenção. Um povo que não sabe quem é, eles precisam saber de onde está vindo. De onde eles vieram. E aí a história está contando. Nós só conhecemos o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas quem é esse Deus? Manda dizer esse povo: eu sou o que sou. Então, do capítulo 19 a 24, nós temos a presença orientadora. Tem um livro publicado pela Central Gospel e é uma introdução ao Pentateuco. E na parte do comentário do livro do Êxodo, ele trabalha algo interessante. Deus, veja, toda a terra é do Senhor. Tudo é do Senhor. E o texto deixa claro. Só que esse livro, ele trabalha, e os comentaristas desse livro trabalham algo interessante. Que a questão é, tudo é dele. Mas o texto passa a dar ênfase a você é o povo escolhido. Então, esse povo, tudo é meu, mas você é minha parte peculiar. E aí o que acontece? Deus tem uma outra aliança. Já havia feito uma aliança com Abraão. Existem termos para isso, mas a ideia de contrato existia já naquele ambiente. Relações de contrato entre um poderoso e alguém que se submetia a esse poderoso. E o critério é, nós fazemos um acordo, um contrato. Se você quebra o contrato, aquilo que está lá no contrato, o juízo vai vir sobre você. Nós assinamos esse contrato, a aliança, e eu te protejo. Se você quebrar, você não tem proteção e o juízo virá sobre você. Destruição seria a ideia. No contrato, na aliança feita lá com Abraão, você pega no capítulo 15, primeiro que tem algo interessante. E até um movimento pentecostal seria mais fácil para o ambiente pentecostal ficar mais perceptível a narrativa nesse sentido. E olha só, nós temos ali um contrato onde que não depende de Abraão, do que ele faça. É tanto que nós vamos encontrar Abraão mentindo, nós vamos encontrar... O texto é descritivo, não normativo. Isso não quer dizer que
Abraão mentiu, vamos mentir também. Essa não é a ideia. O texto apenas está descrevendo. E aí, nesse sentido, o que acontece? Nós temos Abraão recebendo a intervenção de Deus e Deus fazendo aliança e Deus se comprometendo, independente do retorno de Abraão. Já no capítulo 19 foi chamado o povo e o povo foi testemunha e o povo concordou com o contrato, com a aliança, e o juízo que viria sobre aqueles que assinaram o contrato. Então, nesse sentido, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar um contrato condicionado, uma aliança. Então, se o povo rompe, o juízo virá sobre o povo, porque havia uma condição. Em termos simples, essa é a ideia, a diferença entre o contrato de Abraão e o contrato, a aliança do Monte Sinai. E essa aliança são as ações de Deus para abençoar o seu povo, e isso está vinculado às decisões. Então, Deus demonstra a sua vontade por meio da sua lei. A tradição judaica vai falar de 613 mandamentos. Só que a lei dentro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, ela vai fazer o quê? Vai resumir nos 10 mandamentos. Então, o capítulo 20 do Êxodo, esses mandamentos, eles vão representar a vontade de Deus. Dividido em 2 partes. Ele tem um único objetivo, honrar a Deus, mas dividido em 2 partes, honrar a Deus e honrar o próximo. Os 4 primeiros mandamentos é honrar a Deus. Os demais é tudo que está vinculado com o próximo. Nesse sentido, na aliança, o povo precisa, veja, esse povo está saindo desse ambiente do Egito e eles precisam de quê? Precisam de orientação. O povo não fez nada para ser salvo. Não havia mérito nenhum. Então, olha o capítulo 20, o verso. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terá outros deuses diante de mim. A ideia aqui é mostrar o seguinte, olha, eu libertei vocês. É a ideia do contrato, era assim que se acontecia naquele ambiente. Um poderoso, e existe semelhança com aquele antigo Oriente Próximo. Eu sou poderoso, eu libertei vocês, e aqui estão as exigências. Só que aqui é uma orientação para que caminho esse povo deve seguir. Vocês não devem ter outros deuses. E essa é a presença orientadora de Deus. Então, os mandamentos, eles estão divididos entre honrar a Deus e honrar ao próximo. E aí, nesse sentido, é importante que nós olhamos o quê? O cumprimento dessa aliança ela nos torna, na realidade, não vamos pular pontes, não, nós vamos cometer um anacronismo, apesar de anacronismo existirem, e a questão é se nós estamos conscientes dele ou não. Esse povo é uma nação de sacerdote de quem? De Deus. Havia um monopólio entre os sacerdotes. Mas olha só, nesse sentido, Deus se apresenta ao povo. Como é que Deus se apresenta? Naquele ambiente faraônico, havia sacerdote e eles tinham monopólios, dominavam a terra, posses. Tanto que a gente vai encontrar depois que não vai ter esse domínio de posses,
de exclusividade. É tanto que o Levítico ele vai combater as pessoas que têm muitas terras. Jeremias vai falar isso lá na frente. E era isso que os profetas faziam. A ideia da profecia era exatamente mostrar, olha, vocês estão quebrando a aliança, que estava vinculado também com o próximo. Então, nesse sentido, um reino de sacerdote, ele é diferente no ambiente israelita. Ele é integral, o reino é para todo. Então, todo o povo, todos têm acesso a Deus nesse sentido. E aí vem a ironia, relembrando. Por quê? Porque nomes são importantes. Então, nós temos os nomes dos descendentes de Jacó, como nós lemos aqui no texto, os nomes das parteiras. Só que o nome de Faraó não é destacado. Então, essas duas mulheres são destacadas de forma irônica, e o Faraó não. Elas têm nome na Bíblia, mas o Faraó não tem. Então, Deus se apresenta a Moisés como o Eu Sou, é o Javé, o Yahweh. Essa pronúncia foi perdida, principalmente depois do cativeiro, foi perdida. Tanto quando a gente lê Neemias, é necessário que alguém leia o texto, lá em, acho que é Neemias 8, e um escriba, ele interprete. Alguém lê, porque havia uma mistura, o povo passou 70 anos no cativeiro, muitos nasceram ali e não sabia a sua língua de origem, cresceu entre outros povos, perdeu-se a pronúncia. Então eles falavam Hashem, que é o nome, Adonai, enfim. A questão não é ficar aqui enfeitando o pavão falando esses nomes, é simplesmente para tentar dizer o seguinte: a pronúncia foi perdida, mas a ideia aqui é que a presença de Deus foi levada para Moisés, o nome mais importante do livro do Êxodo. Eu sou o que sou. Não é o de Faraó. E aí, como já diz, lá vem Faraó, é Faraó Deus, a música lá do Chico Cavalhares. Lá vem Faraó, Faraó Deus. O Faraó morreu, eu não lembro mais. Bom, o ponto aqui não é esse. Mas olha só, nós temos o quê? O Faraó que domina por medo, ele amedronta. Deus, ele diz: eu sou o Senhor, eu tirei vocês do Egito, essa é a minha exigência. Mas ele lida com a misericórdia, a graça. Então nós não precisamos ir ao Novo Testamento para encontrar a graça. A graça de Deus está lá em Gênesis, quando eles pecam. E Deus, Adão, você está onde? Deus vai até eles e diz: onde você está? Deus manifesta a sua graça, vai encontrar com ele que ele não iria até Deus. Aqui Deus está fazendo isso. E nós temos aqui algo interessante. Então, presença libertadora, Deus liberta o seu povo. Eu sou libertador. E agora ele tem uma orientação. Esse é a minha lei. É por aqui que vocês têm que percorrer. Como nós ligamos, quais princípios podem ser ligados para a nossa vida. E a última parte do capítulo 25 a 40, e aí nós temos a presença exigente. E ela tem uma ligação, nós temos o tabernáculo. A pergunta é: como se comportar diante de Deus? Como nos comportaremos? Os israelitas recebem a ordem para construir o tabernáculo. Eu fiz até um resumo aqui
das peças do tabernáculo, que você tem, sem contar que apresenta as leis civis, leis cerimoniais, nesse livro publicado pela CPAD, muito interessante. Ele vai mostrar lá o camarada, se fosse defecar no mato, ele teria que levar uma pá, cavar e enterrar. Se ele fosse leis sanitárias, a casa fosse construída, teria que colocar a proteção. Se alguém ferisse um animal ou ferisse o animal do outro, existiam leis que lidavam com questões sociais, civis. Então você pega o capítulo 21 e 22, 23, ele vai lidar leis vinculadas à ordem sexual. O homem não pode ter relações sexuais com um animal, e enfim. Veja, nós não estamos aqui para entrar em detalhes, mas para citar pontos que aparecem. Tentar trabalhar, a nossa tentativa é mostrar qual a estrutura e como você poderia encontrar um significado, a mensagem ali. E aí, nesse sentido, você tem o tabernáculo, você tem o Santíssimo, você tem a arca, o véu, você tem o altar do incenso, a bacia de bronze, o candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso, a arca da aliança e o propiciatório. E todos eles têm significado, mas qual é a nossa cautela aqui? Nós não podemos simplesmente chegar a todas as peças do tabernáculo e começar a arrumar um significado para tudo, encontrar Cristo em tudo, apesar de aquela imagem que eu sempre apresento aqui, né, do véu se rasgando, era para eu ter colocado ela aqui, não esqueci, mas o ponto é o véu se rasgando, apontando para algo maior. A ideia é mostrar que nós não precisamos esses símbolos. Quando estudamos o tabernáculo, não precisa ter detalhe para tudo apontando para Cristo. Senão a gente poderia perder o foco do que o narrador está querendo transmitir. Mas veja, é preciso olhar para o Êxodo como um todo da Escritura. E nesse sentido, é importante interpretar dentro desse olhar do Novo Testamento. Então, o tabernáculo é um lugar santo. Veja, ele não quer mostrar a ideia de um lugar sagrado. Não é essa a ideia, mas a ideia de que existem pessoas, e essa é a ideia do Novo Testamento. Pega Coríntios 6,19, isso é templo do Espírito. Como isso funciona? Já é outra história. Mas é mostrar que existem pessoas, não lugares. Então, quando olhamos esse israelita recebendo a ordem de construir o tabernáculo, isso acontece, capítulo 25. Mas Deus manifesta a sua glória e tal. Só que automaticamente acontece algo. Há o episódio do bezerro de ouro. E aí nós vamos ter a manifestação da glória de Deus, a Deus manifestando a sua graça, a Deus dizendo: eu vou habitar. Naquele livro, o Daniel Silas, publicado pela CPAD, vai mostrar que depois do Éden, a primeira vez que Deus vai dizer: eu vou habitar no meio de vocês, é em Êxodo 25:8. Eu vou habitar no meio de vocês. E aí Deus manifesta a sua glória, a sua graça. E qual é a causa dessa misericórdia, dessa graça? Ele manifestar a sua glória é exatamente a aliança. Então, para concluir, porque esse episódio do bezerro de ouro o livro poderia ter terminado aqui.
Mas por que acontece o episódio do bezerro de ouro? Como dizem os irmãos da comunidade da vila, há muita ambiguidade ali. Veja, Deus faz uma aliança com o seu povo, sem que esse povo tivesse mérito nenhum. Então, capítulo 20, eu sou o Deus, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou. Não há mérito nenhum no povo. Eles aceitam a aliança, a gente olha a manifestação da glória, só que eles quebram a aliança com o bezerro de ouro. A ideia é que eles queriam dizer que nós podemos construir um Deus para nós, conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E nós somos mestres para fazer isso. Homens como Calvino, outros, um livro interessante do Tim Keller, Falsos Deuses, ele vai trabalhar essa ideia e mostra como o nosso coração é inclinado a fabricar deuses. E constantemente nós construímos algo que está vinculado a isso. Veja, aqui nós temos uma presença, primeira presença é a presença libertadora, segunda a orientadora e a última é a exigente. Então Deus tem seus termos e a ideia é para que seu povo seja diferente e os termos deles são as suas leis. Agora, veja, nós temos o episódio do bezerro e aí nós temos um problema. Esse é o problema. Para quem assiste o Naruto, Naruto tem um dos episódios, eu não sei se é o quarto ou o quinto, nem lembro mais, ou o sexto, nem lembro. Antes, o personagem chamado Orochimaru, ele afeta um jovem chamado Sasuke com a marca da maldição. E esse jovem agora, ele quer superar o seu irmão. E para isso, ele precisa de mais poder, ser mais poderoso. Só que para isso ele precisa de alimentar ódio, alimentar rancor, alimentar fúria. Ele tem amigos, ele tem até uma das músicas, ela trabalha exatamente essa ideia de que você esqueceu a nossa amizade, é uma das músicas que eu não lembro, mas tem a tradução dela, traz isso. E a ideia de que ele não mais se importava com quem estava à sua volta, a próximo. E veja, os 10 mandamentos, as leis trabalham relação com Deus, relação com o próximo. Nessa busca pelo poder, e ele acaba criando esse ídolo, e aí existem aspectos psicológicos aqui, mas não é a nossa finalidade lidar com aspectos psicológicos. Mas o ponto aqui é mostrar o seguinte: nesse sentido, nós temos o Sasuke que está a todo vapor, querendo mais poder, para quê? Para vencer o seu irmão. E para vencer o seu irmão, ele precisa alimentar o seu ódio. Então, o Naruto luta com ele, conversa com ele e diz: nós temos uma amizade, nós temos uma aliança. Você vai romper simplesmente isso? Mas ele está tão cego por poder, por vingança, que ele não enxerga mais alguém. Esse é o ídolo que ele criou, a sua imagem, o seu desejo. É óbvio que tem aspectos psicológicos e filosóficos dentro dessa narrativa do Naruto. Mas olha só, tem uma questão interessante que Moisés está lá e nós achamos que Moisés é o cara. E veja, Moisés não é o cara.
Moisés tem a solução para o problema, porque quando ele vê o povo com o bezerro, ele vem com as leis, que seria a solução para o povo. Só que raramente nós identificamos que Moisés foi tomado de ira. Nós sempre dizemos, Moisés, o homem mais manso. Moisés foi tomado de ira tamanha que ele quebrou a solução, que seria as tábuas da lei. Era a graça de Deus para aquele povo, a graça exigente e orientadora. Então, quando nós olhamos, esse homem não pode trazer a solução, porque ele realmente não é a solução. Só que quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver na linguagem de Hebreus alguém maior que os anjos, maior do que a lei, maior do que Moisés. E o Sermão do Monte vai exatamente trabalhar essa questão. Ele vai mostrar, ele é a resposta. Você tem o problema e a graça de Deus. Então, no monte, ele fala. E a ideia de Deuteronômio, o Pentateuco, ele traz essa ideia. Ouve Israel, ele é o único. Agora, nós estamos diante do monte, e agora não é mais o Monte Sinai. E Jesus traz, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. E aí, nesse sentido, nós temos mais uma vez o texto, porque o texto de Mateus 7 termina dizendo algo interessante. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas do seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como o mestre da lei. Mas tenha a ideia, no Novo Testamento quem tem ouvido para ouvir, ouça. Existe o ídolo, não é à toa que a expressão que aparece em Mateus 13, ela vai aparecer em Atos dos Apóstolos, em João, a carta de Paulo aos Romanos, existe uma ideia de um ídolo, o conceito de ídolo está ali no Novo Testamento, não com essa expressão. Mas nós podemos olhar para o trabalho e achar que o trabalho é a solução eu estou colocando tudo dentro de casa e tudo foi porque E nós, com o nosso ídolo, podemos simplesmente enxergar e dizer: não houve intervenção de Deus. Mas o simples fato de acordar e ir trabalhar é a graça de Deus. Então, no Novo Testamento, nós temos Jesus, que é o novo Moisés. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Estes são os nomes, esse é o livro do Êxodo. Então, a ideia o nome mais importante não é o de Faraó, e ele não aparece, mas é o Deus poderoso, libertador, que orienta e que exige uma resposta do seu povo. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Essa é a ideia do Novo Testamento. Então, ler o texto, entender o texto e seguir o texto. Eu tenho quais princípios Jesus cumpriu a lei. Quais princípios podemos? A ideia e aí para que nós não sejamos legalistas, não é simplesmente citar, que os religiosos faziam isso muito bem, citavam. A questão o que eu realmente entendo. Jesus perguntou: vocês não entenderam o que diz a lei? Você não entendeu o que fez Davi? Ler o texto, entender o texto e seguir o texto. Então,
o homem mandou você andar 1 milha. Isso é o que a lei romana pede. Vamos além, vá 2. Porque é isso que a lei pede. A lei romana. O êxodo é como espelhos. A lei é como espelho. Ela mostra os nossos demônios. É claro que eu estou usando uma figura de linguagem. É a raposa de 9 caudas do Naruto. Por que facilmente iramos? E ele está dizendo, olha, chama teu irmão de louco. Antes matava, literalmente era um ato físico. Mas essa ira que eu ignoro, a questão não é ignorar, é identificá-la. E aí nós precisamos da graça de Deus, porque vamos reconhecer que todos nós somos miseráveis pecadores. E não há nenhum poder em nós para ter essa força libertadora. Mas vivermos à luz do Evangelho. Na realidade, essa ideia é uma ideia do Heber Campo Filho, Júnior. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. E o próximo livro é o livro do Levítico. Senhor, muito obrigado. Só o Senhor que pode alcançar os corações e alcança o nosso. Nos ajuda. É por amor a Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.